como é que é feita na prática essa geração e análise dos mutantes, né? Então, né, como temos falado, precisamos dos algoritmos de aceitador e de gerador, né, para então gerar os casos de testes e para determinar se o conjunto é adequado ou não, né? Então, dado um programa P e um conjunto de casos de teste T, né, então, porque normalmente você não aplica o teste de mutação do zero, né, você precisa ter já alguns casos de testes. Então, os passos para aplicar, né, esse critério são os seguintes, né? Então, geração dos mutantes, né? Execução do programa em testes, né? Então, de forma igual, né, aos outros critérios. Execução dos mutantes, né? Então, execução dos testes nos mutantes, né? Ou execução dos mutantes sozinhos, né? E análise dos mutantes, né? Aqui podem ocorrer em diferentes ordens, né? Então pode executar o programa em testes antes de gerar os mutantes, né? Mas no geral são essas as etapas, né? E claramente, né? Isso não é muito legal de ser feito manualmente, então, né, a automação torna isso viável, é por isso que a gente consegue fazer de uma forma prática, né, e fácil de se aplicar, como eu comentei no começo. Então, basicamente, né, a vizinhança de P, né, a vizinhança fit de P é construída fazendo pequenas alterações em P, né? Então, de fato, alterando o código, então gerando esses programas mutantes, né? Então cada programa gerado fazendo uma alteração em P é chamado de mutante, né? Então é por isso que é um teste de mutação. A vizinhança de P, né, fit de P, deve, né, por um lado ser abrangente, né? Então de forma que um conjunto de casos de testes que consegue discriminar todos os vizinhos, né, todos seja, né, seja bom para determinar, para identificar os possíveis defeitos existentes em P, né? E por outro lado deve ter cardinalidade pequena, né? Porque de novo, né, temos o problema de tudo isso ser tractável, né? Ser executável em um tempo adequado, né? Então sempre, né, no teste sempre tem esse problema de ter um balanceamento entre ser abrangente, né, nas coisas que são testadas e, por outro lado, ter um número de casos de teste tractável, né. O que é feito, né, são aplicados os operadores de mutação. O processo é parecido com o processo de injeção de falha, né, que a gente tem visto na aula anterior, né. No final dessa aula tem uns comentários sobre qual é a diferença, né, entre essas técnicas, porque talvez possa parecer, né, um pouco que tem algumas coisas parecidas, né. Então são definidos uns operadores de mutação que um operador transforma um programa em um programa parecido, né. Um tal operador pode gerar mais que um mutante, né? Então, por exemplo, se o operador for inverter uma condição de um if, né? Claro, você pode gerar vários mutantes, tantos quanto são os ifs no código, né? Então, como aqui fala, se P contém várias entidades que estão no domínio do operador, né? Então, o operador pode ser aplicado a cada uma dessas entidades, né? Mas uma de cada vez, né? Então,
se você tem um programa com 3 ifs, né, e o operador é inverter a condição do if, você gera 3 mutantes diferentes, né? Ou, né, como tem aqui o exemplo, considerar o operador que retira um comando de P, né? Se eu tenho esse programa P aqui, né, com n linhas de código, eu posso gerar n mutantes, né? Então cada um removendo uma linha do código, né? O mutante 1, né, che remove a linea 2, mutante 2 che remove a linea 3, mutante n che remove a linea 1, né, nesse caso. Na prática, os operadores de mutação podem ser aplicados de várias formas, né? Pode ser alterado de fato o código, né? Então gerando uma cópia do código alterada, né? Então que é o fault induced mutant, né? Então é inserido um defeito conhecido, né? Um defeito conhecido no programa P, né? Então o código de fato é alterado, ou pode ter mutantes instrumentados, né? Em que basicamente o código é alterado uma vez, né? É inserida uma função armadilha, né? Uma trap function, que basicamente vai chamar alguma rotina que altera o resultado de alguma chamada, altera alguma variável, então é criado um código específico para simular de alguma forma os mutantes, né? Então a função armadilha, né, não modela algum tipo especial de defeito, né? Mas pode ser usado para garantir, por exemplo, que os casos de testes tenham alguma característica particular, por exemplo, cobrir todos os comandos do programa, né? Então você pode ter essa função que interrompe a cada chamada e faz alguma alteração. O tipo, né, de mutação, como é feita a mutação, depende do tipo de defeito que você quer considerar, né, que você quer, tipo de mutações, né, que você quer fazer, né, no sistema no geral, tipo de cobertura, né, é a linguagem de programação, né, porque algumas linguagens de programação pode ser mais fácil, né, fazer um tipo de mutação que outra, né. No geral, né, você tem um programa P, você tem alguns operadores que aplicam, né, algum tipo de alteração no código, né, são gerados, para cada um desses operadores são gerados vários mutantes, né, um número tipicamente diferente para cada operador, né, pode ter um, né, que gera 6, outro que gera 5, né, então no geral você tem um conjunto de mutantes que é dado da a união, né, de todos os mutantes gerados por todos os operadores, né, e, enfim, os operadores também dependem da linguagem de programação, do contexto e tal, né, mais ou menos como a gente tem visto para injeção de falha, né. Aqui tem alguns exemplos para C, né, tem o SSDL, né, Statement Deletion, eliminação de comandos, né, então a ideia, né, desse operador de mutação é que né, mostrar que cada comando tem um efeito sobre a saída, né, então isso vai gerar mutantes, né, que não tem o efeito daquele comando, né, então deve ter, né, a ideia é que os casos de testes devem incluir
devem ser capazes de identificar que aquele comando não existe, né? O RRN, né, Relational Operator Replacement, né, troca de operador relacional, né, então ele vai atuar nas expressões do programa, trocando, alterando os operadores relacionais, né, então igual, maior, né, menor ou igual, né, que eles testam, né, uma relação entre valores, entre variáveis, né. Trap on if condition, né, STRI, que basicamente adiciona armadilhas nas condições do if, né, então ele adiciona algumas funções, né, que auxiliam, né, na analisar desvios ou introduzir defeitos nos desvios, né, então aplicado a uma condição ele gera dois mutantes instrumentados para cada comando if. VSRR, Scalar Variable Reference Replacement, né? Então troca variáveis, né? Então troca referência a variáveis não estruturadas, né? Variáveis escalares, né? Então números, né? Então cada variável é substituída com uma outra, né? Então é gerado vários mutantes, cada um com uma referência para outra variável, né? E isso representa o uso de uma variável incorreta, né? Então a situação em que o desenvolvedor, em vez da variável i, né, usa a variável j, né? Por exemplo, isso é um problema, né? Um defeito comum, né? Então gerar esses mutantes visa, né, fazer com que os casos de testes tenham a possibilidade de identificar esse tipo de defeitos. No geral, né, pode ter inúmeros, né, vários tipos de operadores. Uma ferramenta, né, aqui temos um exemplo de uma ferramenta Proteum, né, que ela tem 75 operadores divididos em 4 classes, que é de mutação de comandos, mutação de operadores, mutação de variáveis e mutação de constantes, né? Mas, né, de novo, a gente pode pensar realmente em vários tipos de mutantes, né, de operadores. Vamos fazer, né, alguns exemplos, né? Então, considerando esse trecho de código aqui, né, e esses 4 operadores que a gente tem introduzido, né, que são eliminação de comandos, troca de operador relacional, né, e armadilha do if, e troca de variáveis, né. Então, talvez se vocês querem né, pausar aqui, né, e tentar entender quais mutantes seriam gerados, né, que a gente vai ver isso agora. Então podem parar o vídeo e tentar pensar nisso, né. Bom, o primeiro é Statement Deletion, né, eliminação de comandos, né, então ele vai retirar comandos do código, e nesse caso ele vai gerar 11 mutantes, né. O primeiro ele vai remover scanf, né, então essa linha aqui, né. Aqui uma observação é que ele não vai, né, remover essas duas linhas aqui, porque na verdade elas são apenas declarações de variáveis, né, então não seriam nem comandos, mas também remover isso vai criar problemas, né, mais para frente, porque não vai ter as variáveis, então não vai poder, né, usar as variáveis mais para frente, então isso não seria uma estratégia muito eficaz, né, porque vai ter problemas de compilação, enfim. Então o primeiro remove o scanf, né, o segundo remove o if como um todo, né, então considera o if como statement, né, claramente não pode remover apenas uma parte do if, né, porque isso seria outro operador de mutação. O 3, né, vai remover o conteúdo do if, né, então esse statement aqui, o 4, né, a mesma coisa na outra branch. O 5 vai remover essa atribuição de variável,
o 6 vai remover o while, né? E por aí vai, né? Então vai fazer basicamente todas as combinações, cada vez removendo um statement. O ORRN, né, substituição de operador, troca de operador relacional, né? Onde é que temos operador relacional? Aqui temos uma instância aqui, né, o maior ou igual, temos uma aqui e uma outra aqui, né? Então temos três casos, né? Em cada um ele vai, né, substituir com todos os outros. Então aqui é maior ou igual, vai colocar maior, menor, igual, é diferente, né? E aqui mesma coisa, né? Aqui também era maior, aqui era maior, né? Então ele vai colocar menor, igual, maior, igual, menor, igual, é diferente, né? A mesma coisa com o último, então temos mais 15, né? Mais 15, sim, são 3 vezes 5, né? Então mais 15 mutantes, né? Por enquanto estamos com 26 mutantes. O operador, né, de trap, né? Trap on if condition, né? Então basicamente ele vai criar duas versões instrumentadas, né? Que basicamente vai chamar uma função, né? A ideia disso é de né, poder retornar true ou false com base em algumas condições, né, que são estabelecidas dentro dessas funções, né? Então isso dá mais flexibilidade, né? Talvez se você quer criar mutantes mais enfim, mais complexos, né, que eles retornam true ou false com base em algumas condições, né? Então, né, aqui temos dois ifs, né? Temos dois ifs aqui. Então vai gerar 4 mais mutantes, né? Estamos com 30 por enquanto. E, né, operador de variable replacement, né? Então substituição de variável. E aqui temos, né, muitos a mais, né? Então tínhamos 30, né? Então temos mais 72, né? Então basicamente aqui cada variável vai ser substituída com uma outra. Então onde é que é, né? Por exemplo, aqui né? Aqui é pau igual a y, né? Vai ser substituído com igual a x, né? Ou aqui, né? Com igual a 1, né? Porque 1, né? É o valor de z, né? Então aqui né? É substituído com o valor de z. E, enfim, todas as várias combinações, né? Aqui vai ser substituído com menos ans, né? Que né? Que vai ser que é essa variável aqui, né? Enfim, isso depende um pouco do programa, né? Da ferramenta e o que ele define como trocar com todas as outras, né? Então isso né? Mas no geral, né? Você pode ter várias combinações, né? Interessante dizer que ele, né, vai substituir aqui também, né? No scanf, né? Então o scanf ele lê, né? Lê números, né? Eu acho, não lembro exatamente, mas acho que ele lê números do input, né? E coloca nessas variáveis, né? Então trocando essas variáveis também você tem esse efeito de colocar o input em outras variáveis, enfim. Uma vez que a gente tem os mutantes, né? A gente passa na fase de execução dos mutantes, né? Então cada mutante é executado com os casos de testes em T, né?
Um caso de teste né, é sensível se ele expõe, né, a diferença entre o mutante M e o programa P, né? Então, um caso de teste no conjunto T é sensível, né, aquele mutante se ele expõe a diferença, né? E a gente fala que o mutante está morto, né, e é descartado, né? Então, o caso de teste, né, ele consegue identificar o mutante, consegue matar, né, o mutante, se fala, né? O caso contrário, né, o mesmo mutante continua vivo, né? Se nenhum caso de teste consegue matar o mutante, né, então o mutante continua vivo e isso indica uma fraqueza em T, né, indica que o T não é adequado, né, na verdade, para P em FDP, né. Esse procedimento pode ser automatizado, né, completamente, então tanto a geração, né, quanto a execução dos mutantes, né, e é definido um score de mutação, né, que é entre 0 e 1, que vai dizer quanto bom é o nosso conjunto de casos de testes, né, que é MS, né, de P e T, o número de mutantes mortos por T, né, dividido o número de mutantes gerados menos os mutantes que são equivalentes, né? Então, quantos dos mutantes ruins, né, dos mutantes diferentes que não são equivalentes ao programa em testes, né, quantos dos mutantes ruins eu consigo matar. Idealmente, né, o score que a gente quer é 1, né, eu consigo matar todos os mutantes que eu gerei, né, então quantos mutantes os meus casos de testes conseguem matar, né, então isso vira, né, um score, né, de avaliação do conjunto de casos de testes. Quantos bons são os meus casos de testes em relação aos mutantes? Então, né, assim, né, de forma gráfica, né, eu tenho o meu programa original, né, um código-fonte original, tenho os operadores de mutação, né, gero os mutantes, tenho vários mutantes, compilo, né, os meus mutantes, se eu estou usando uma linguagem compilada como o C, né, então obtenho vários código máquina, né, códigos binários, códigos que eu posso executar, né, e aí aplico os casos de testes de unidade, tipicamente, né, nos meus mutantes, né, então alguns consigo matar, alguns não consigo matar, alguns, né, ficam vivos, né, claramente se eu tenho mutantes equivalentes, né, se eu tenho mutantes equivalentes, eles vão continuar vivos, né, por exemplo, aqui, né, eu posso ter o caso em que, né, eu vou substituir uma variável com outra que tem o mesmo valor, né, eu não tenho como saber isso, né, mas isso pode acontecer, né, então, nesse caso, o mutante vai ficar vivo, porque ele tem o mesmo resultado, basicamente, né. Então, isso pode acontecer, né, e né, talvez vai ter alguns mutantes vivos, né, mas que não são equivalentes ao sistema sob teste. Outra coisa que posso fazer, né, que é útil no caso em que eu não tenho o oráculo, né, então de alguma forma isso pode ser usado, né, também para o problema de não ter o oráculo, né, eu posso executar os casos de testes no programa original, né, guardar o resultado, né, então saber que para o caso de teste I, né, eu tenho o valor P de I, né, que é o resultado do programa P no caso de teste I, e eu posso executar os mesmos casos de testes nos mutantes, né, e ver se o resultado é diferente. Então, é uma forma, né, uma heurística para dizer que
os meus casos de testes deveriam, mesmo eu não tendo oráculo, né, mas deveriam gerar um comportamento diferente nos meus casos de testes, né? Então, os meus casos de testes deveriam evidenciar que o mutante tem um comportamento diferente, né? Alguns pontos importantes, né? Então, tem na fórmula, né, que a gente tem aqui, tem o conjunto de mutantes equivalentes a P, né, EM de P, que é subtraído aqui, né. Esse conjunto não dá para saber, né, quando você gera, né. Então, isso é determinado iterativamente, né, quando o testador identifica um mutante que tem o mesmo comportamento do sistema real, então ele precisa ir lá e determinar se ele é equivalente ou não, né? Então vai ter que analisar qual foi a mutação e ver se essa mutação de fato faz com que o mutante seja igual ao programa inicial ou não, né? Então isso é feito inteiramente, né? Cada vez que é descoberto um mutante que tem o mesmo comportamento do sistema real. Em alguns casos pode ser que a mutação faça o mutante ter um tempo de execução muito alto, né? Imaginem trocar uma condição de um while para true, né? Então vai entrar, né, num ciclo infinito, né? Então se considera muitas vezes morte por timeout, né? Então um tempo máximo em que se considera um mutante morto por timeout. É claro que esse valor do timeout deve ser compatível com o tempo de execução do sistema real, né? Para não ter falsos alarmes, né? De alguma forma. Né, a quantidade de mutantes, né, a ser gerada de novo é um problema dos testes, ser tratável, né? Então os operadores de mutação devem ser escolhidos de uma forma a ter um custo-benefício bom, né? Então, por exemplo, o programa que a gente tem visto no exemplo tinha 15 linhas, né, e tinha gerado 102 mutantes, né? Então, o que acontece se esse programa tem 1000 linhas de código e você aplica os mesmos mutantes, né? Claramente não é factível, né? Isso, de novo, a gente volta em dois pontos que a gente tem falado na disciplina, que é de, por um lado, né, selecionar os casos de testes melhores, né? Então, de novo, selecionar aqui os mutantes, os operadores de mutação melhores, né? O que a gente acha pode ser mais poder representar mais possíveis defeitos, né? Por outro lado, né, talvez você não precise aplicar teste de mutação no sistema inteiro, mas pode aplicar nas partes dos sistemas que são mais críticas, né, que talvez tem poucas linhas de código, mas você quer ser muito certo que os casos de testes vão pegar qualquer coisa, né? Também, né, muitas vezes a maioria dos mutantes morrem na primeira execução, né? Isso independentemente da qualidade dos casos de testes, porque, né, sei lá, né, enfim, porque às vezes basta algumas pequenas alterações para gerar comportamento muito diferente do sistema, né? Então, o que contribui, né, para melhorar T, né, é outro 20%, né, que vai dar algumas indicações se os casos de testes são bons ou não. A análise dos mutantes vivos, né, então
essa análise que vai definir se um mutante fica em EMDP ou não, né? Precisa de intervenção humana, né? Então é a parte não automatizável, né? Então, bom, você executa, gera os mutantes, executa os mutantes, vai ter um score de mutação, né? E vai ter, bom, se isso ficar em 1, ótimo, né? Pode parar, né? Os casos de testes conseguiram matar todos os mutantes, né? Caso contrário, tem alguns mutantes que estão vivos, né? Então, aí precisa decidir se o mutante é equivalente ao programa inicial, né? Ou não é, né? O conjunto de testes é ruim porque ele não conseguiu detectar, né? Isso só pode ser feito manualmente, né? Né? Pode ser usados algumas heurísticas, né? Então algumas indicações, né? Por exemplo, às vezes se sabe, né, que compiladores fazem algumas otimizações que são equivalentes, né? Então se aquela alteração é alguma coisa que um compilador pode fazer, então é equivalente, né? Ou com base nos fluxos de dados, né? Se por exemplo, né, as condições de um if são equivalentes, né? Eu uso o exemplo do if porque é o exemplo mais imediato, né? Mas se as condições, né, do if, a condição do if foi alterada, mas é equivalente, né? Então os mutantes são equivalentes, né? Se é determinado que o mutante não é equivalente, né? Então precisa entender por que os casos de testes não identificam esse mutante e criar, né, um caso de testes que mate, né, esse mutante que não é equivalente, né? Então, uma vez criado os casos de testes, pode ser executado de novo o procedimento e calculado de novo o score de mutação, né? E de novo a gente volta para 1, né? Decidir se a gente está próximo de 1 o suficiente ou se a gente precisa continuar o processo. Qual é a condição, né, para que o mutante seja morto, né? Então, por que um caso de teste pode ou não matar o mutante, né? Então, o que pode não acontecer, né? Então, para que um mutante seja morto por um caso de teste, né? Precisa de ter as condições RIP, né? Que não é Rest in Peace, mas provavelmente foram chamadas assim por isso, né? Mas é Reachability, Infection e Propagation, né? Então, as 3 partes devem ser satisfeitas, né? Então, reachability ou alcançabilidade, né? Então, essa mutação existe em algum lugar no código, né? Então o ponto de mutação deve ser executado pelo caso de teste, né? Então, de novo, você tem uma condição de um if alterada, o caso de teste deve passar nesse if, deve ter infecção, né? Infection, então a execução da mutação deve fazer com que o programa assuma um estado diferente, né? Então, se a condição do if é alterada, né? Então eu preciso passar nesse if, eu preciso que com os dados que estão executando o programa, essa condição troque o if de true para false ou vice-versa, né? Então se o programa original eu executo com esses dados e a condição do if é true, né? Eu preciso que a mutação faça virar a condição para false, porque se dá true de novo, né? O caso de teste não consegue identificar. E propagação, né? Porque é preciso que
trocar essa condição do if gere algum resultado diferente na saída, né? Então, preciso que essa alteração chegue até os casos de teste, né? Preciso que essa diferença de estado faça com que o comportamento seja diferente e possa ser detectado pelos casos de testes, né? E isso, se vocês pensarem bem, né, é exatamente aquela cadeia de propagação, né, que a gente tem falado no começo da disciplina, de defeito, erro e falha, né? Então, eu tenho um defeito no código, né? Mas eu preciso alcançar esse código para poder, né, para poder ativar, né, esse defeito, né? Então preciso passar no defeito, né, durante a execução, né? Preciso ter uma infecção, né? Então preciso que seja gerado um erro, né? Preciso que o estado do meu sistema seja incorreto, né? Então preciso, né, que se aquele if, né, aquela condição dar false em vez de true, eu tenho um erro no meu código, né? E preciso da propagação, né? Preciso de gerar a falha, porque que esse erro chegue até a interface do sistema, né? Que possa ser captado, né? Detectado pelos testes, né? Então, se o caso de teste não está conseguindo identificar o mutante, né? Essas são perguntas a ser feitas, né? O ponto de mutação é alcançável, a mutação gera um estado diferente no sistema e esse estado diferente é propagado até a saída, né, do software. Então, resumindo, o fluxo de aplicação, gerar mutantes, né, executar o programa com os casos de testes, né, o que pode acontecer, né, tem uma falha, então nem a gente precisa dos mutantes, né, então a gente precisa primeiro consertar o programa, né. Se não existe uma falha no sistema, né, no sistema original, então eu vou executar os mutantes com os casos de testes, né. Aí vou ter alguns mutantes vivos, eu preciso analisar esses mutantes vivos, cálculo o score de mutação, né, se ele for 1, bom, então tudo bem, ótimo, né, os meus casos de teste são bons, né, o meu sistema não tem defeito, os meus casos de teste são bons, né. Caso contrário, né, eu preciso incluir mais casos de testes, né, eu volto aqui, né, a executar o meu sistema original e tal, né. Claramente, se eu tenho defeitos no meu código, eu preciso alterar o sistema, depois eu preciso precisaria gerar os mutantes de novo, né. Uma ferramenta que a gente vai ver e vai usar para Java é o ptest, né, que é uma ferramenta bem assim, com desenvolvimento ativo, funciona bem, né, pelo menos a última vez que eu usei. Então, né, ele faz o que? Ele dá umas medidas, né, que é a cobertura, né, de linha dos casos de testes, isso, né, muitas ferramentas dão, mas dá uma cobertura de mutação, né, então ele faz a mutação dos arquivos, né, Java do sistema e dá uma cobertura, né, de mutação dos mutantes gerados a partir desses arquivos. Então, por exemplo, o abstract daemon, né, ele tem 8 mutantes e os casos de testes conseguem matar 3, né. Esse abstract multithread tem 3 mutantes e todos os 3 são matados, né, mas esse abstract file tool tem 52 e nenhum é matado, bom, não tem testes, né, aparentemente,
mas enfim, né, ele consegue dar essas medidas de forma automatizada. Né? Quais são os operadores de mutação usados pelo p-test, né? Pelo menos a última vez que a gente olhou, né? Né? Tem vários, né? Tem Conditional Boundary Mutator, né? Que é aquele, né, de mudar a condição, né? Que é boundary porque muda maior igual para maior e vice-versa, né? E, enfim, vários tipos de operadores de mutação, vocês podem ir no site da ferramenta, tem todos os detalhes, né? Troca de valores de retorno, mutações de matemática, né? de expressões de matemática, enfim, né? Chamadas de mutação de chamadas de métodos non-void, constantes e tal. Então, né, ele vai dar um relatório também, né, de quais mutantes ele conseguiu matar, né? Então, por exemplo, né, aqui né, negated conditional survived, né? Então, esse mutante, né, os casos de testes não conseguiram matar, né? Esse aqui, negated conditional killed, né? Então ele conseguiu detectar, né? Então ele vai te dar para cada mutação, né? Se ele foi cada mutante se foi conseguido matar, detectar ou não. É claro, né, que como todos os outros conceitos que a gente tem visto na disciplina, ferramentas existem para qualquer outra linguagem, qualquer outra talvez não, mas para as linguagens mais populares, né? Então para Python existem, né? Então basta procurar mutation test linguagem, né? A gente aqui, né, faz tudo com Java, porque é a linguagem, por exemplo, em que 322, né, outras disciplinas é feita também porque, né, ficar acompanhando todas as ferramentas de todas as linguagens, enfim, né, não dá. Tipicamente as ferramentas para Java são estáveis, né, então são bastante usadas, então por isso que a gente recomenda, ou pelo menos usa como primárias.